Mais de 15% de queda nas ações só nos últimos 3, 4 meses. Será que é só o começo de uma grande queda que vem pela frente ou essa é uma grande oportunidade de você investir mais dinheiro, aproveitar esse momento de queda? O que você tem que fazer agora? Quais são as cenas dos próximos capítulos? Por que as ações estão caindo tanto? E uma oportunidade gigantesca de investimento fora do radar que eu vou mostrar para quem ficar até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta. Uma série de vídeos que eu faço há mais de 80 semanas, onde eu mostro sempre uma técnica, uma prática, uma tática, um detalhe que vai te ajudar a você conseguir se transformar em um investidor ou uma investidora sempre em alta. O que é isso? Uma pessoa comum que investe na Bolsa de Valores e consegue ter rentabilidade tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa, como está acontecendo agora. Tanto em momentos de crise quanto em momentos de crescimento da economia. E claro, sem fazer day trade, sem especulação de curto prazo, nada de opções binárias, IQ option, ficar analisando o gráfico, acompanhar a notícia, nada dessa bobageira toda. Método comprovado e validado no longo prazo. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Vinícius Marinho e o tema do episódio de hoje é queda nas ações de mais de 15% em poucos meses. Por que as ações estão caindo tanto? Vem mais queda pela frente. O que é que você deveria fazer agora e as oportunidades que estão surgindo? O que é que efetivamente está acontecendo agora na Bolsa de Valores? Para eu te explicar isso, eu vou te mostrar na tela do meu computador aqui para você conseguir entender. Olha só. Aqui, ó, eu estou te mostrando um gráfico. Vinícius, você me falou que não precisava analisar gráfico. Você não precisa analisar gráfico para investir na Bolsa. Eu só estou te mostrando que eu quero te provar o que é que está acontecendo. Basicamente, ó, no dia 31 de maio, a gente alcançou o recorde histórico da Bolsa de Valores. Como que isso é medido, Vinícius? Nessa linha azul aqui, você está vendo o índice Bovespa, que é o índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras. É como se fosse um termômetro das ações, tá? Você coloca o termômetro embaixo do braço, ele vai te dizer a tua temperatura. Esse índice Bovespa calcula a temperatura das ações. E aí, no dia 31 de maio de 2021, vou até mudar aqui, ó, regular, esse índice ele é calculado em uma pontuação. Ele começou com uma pontuação específica e à medida que, em média, os preços das ações vão subindo, essa pontuação sobe. À medida que os preços das ações vão caindo, essa pontuação cai, tá? E o nosso patamar máximo, o nosso recorde aqui, ó, aconteceu em 31 de maio. Você pode ver bem no cantinho aqui. 31 de maio, quando a gente bateu ali nos 130 mil pontos. A partir de 31 de maio para cá, olhando de forma semanal, né? Porque não faz sentido a gente olhar o que aconteceu na última hora, o que aconteceu no último dia. Isso é muito pequeno para quando a gente está com foco em investir na Bolsa. Mas a gente percebe o quê? Olha aqui, no canto inferior direito, a gente percebe uma queda de mais de 16%, tá? Mais de 16%. E basicamente, o que aconteceu nesse período de tempo? Lembra dos fundos imobiliários? Se você já me acompanha há mais tempo, talvez você saiba do que eu estou falando. Mas os fundos imobiliários, eles não subiram tanto quanto as ações em 2020. Eles ficaram meio para trás. E olha só a lavada que está acontecendo agora. Os fundos imobiliários estão caindo, mas estão caindo muito menos que as ações. As ações em média estão caindo 4 vezes mais, sendo que existem ações, se a gente for pegar aqui, enfim, não vou listar aqui as ações, mas, por exemplo, as ações da Magazine Luiza estão caindo mais de 50% em 2021. Então, várias ações estão caindo e estão até recuperando esse gap aqui dos fundos imobiliários, essa diferença, esse espaço que as ações não estavam caindo tanto, os fundos imobiliários estavam caindo mais. E aí eu quero te explicar agora, frente a esse cenário, por quê? Quais são os motivos pelos quais as ações estão caindo. Porque sabendo os motivos, sabendo o contexto, você consegue enxergar, opa, frente ao que eu estou fazendo hoje, frente a como eu estou investindo hoje, frente a como eu estou pensando em investir na Bolsa hoje, eu posso fazer algo diferente. Então você precisa entender, você precisa ter a base, você precisa ter o contexto. Tendo o contexto, você começa, quem sabe, a saber o que fazer. Então vamos lá. Por que as ações estão caindo? Quais são os motivos dessas quedas nas ações, né? O primeiro motivo das quedas nas ações é esse avanço interminável da inflação. Cada mês que passa, a inflação aumenta mais. Quando a inflação estava batendo 3% ao ano, em lives, em vídeos, em stories, eu aventava a possibilidade da inflação voltar à casa dos 2 dígitos. Em várias mentorias com meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta, comentei nessa possibilidade. Inflação pode voltar a 10% ao ano, pode voltar a 2 dígitos. Não, mas a renda fixa está rendendo pouco, mas calma.
calma, porque você está vendo uma fração do período de tempo, não acho que isso é para sempre e foi o que aconteceu. Poxa, eu quero mérito para isso? Não quero, não sou infantil a ponto de fazer um chute, traçar uma projeção, uma tendência. Isso eu deixo para os charlatões que, poxa, precisam preencher um vazio existencial recebendo palminhas por reconhecimento de saberem o que aconteceu. Esse não é o meu objetivo. Mas olha só, o fato é que está acontecendo, está muito próximo disso. A nossa inflação, Vinícius, o que é a inflação? É o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Já está em quase 10%. Nos últimos 12 meses, a inflação subiu 9,68%. Além disso, a taxa Selic, eu também já falava na possibilidade, poxa, a taxa Selic pode chegar perto dos 10%, quem sabe passar. Isso já é projetado. E, olha só o que eu vou te mostrar na tela agora. Semana após semana, nesse relatório de mercado aqui, que é o relatório Focus, que é divulgado pelo Banco Central do Brasil, esse relatório aqui, ele reúne as expectativas, as projeções das 130 instituições financeiras de maior relevância aqui no Brasil. E essas instituições financeiras, elas chutam, elas dão... O nome técnico é uma projeção, né? Elas fazem uma projeção sobre o que vai acontecer no futuro. Basicamente, elas colocam no modelo de cálculo, no Excel, e aí o Excel cuspe lá para essas pessoas um número. O chute é que... a projeção é que a inflação para o final do ano fique em tanto por cento. A projeção é que a inflação, a taxa Selic para o final de 2021 fique em tanto por cento. E para 2022, e para 2023, e assim por diante. Só que o que acontece, ó, basicamente aqui, ó, eu vou até aproximar aqui para ficar mais claro da gente enxergar, tá? Basicamente aqui, o que a gente está vendo? Esse aqui é o relatório Focus, esqueci de falar, ele é divulgado, ele é sempre fechado nas sextas-feiras e divulgado na segunda-feira posterior. Então esse relatório foi divulgado hoje, tá? Foi do fechamento do dia 17 de setembro. Então, vamos lá. Olha só. Hoje, primeiro, qual é a projeção para terminar a inflação em 2021? É para a inflação terminar em 8,35%. Quando a gente olha para esse gráficozinho aqui embaixo, a gente identifica nessa linha azul, é a cor do ano 2021, que a projeção lá em fevereiro para a inflação no final de 2021 era quanto? 4%. Depois subiu para 5 logo em março, depois subiu para 6 em junho, depois subiu para 7 e você percebe que cada vez está subindo mais rápido, essa curva está aumentando, e subiu para 7 em agosto, em setembro já subiu para 8. E olha que louco, 4 semanas atrás, um mês atrás, a projeção era 7,11. Uma semana atrás era 8 e agora é 8,35. Quando a gente olha esse sinalzinho aqui, significa que esses dois combinados, né? Há 24 semanas consecutivas, as instituições financeiras aumentam as projeções para a inflação até o final do ano. Há 24 semanas consecutivas. Isso é projetado. Então, é uma aceleração da inflação muito grande, tá? Além disso, sendo que a meta do Banco Central para esse ano é 3,75. 3,75 e agora a projeção já está em 8,35. Para a taxa Selic, a projeção é de que ela chegue em 8,25% até o final desse ano, sendo que a gente pode ver aqui, ó, a taxa Selic, lá em fevereiro a projeção era que ficasse abaixo dos 4% a nossa taxa Selic no final do ano. Mas o que acontece? Isso aqui é um mapa errado, né? Se eu balizo os meus investimentos com base nas expectativas, nas projeções, o que eu espero que aconteça? Eu espero que alguém trace a projeção, ou o mercado financeiro trace a projeção, e a realidade convirja para a projeção desses seres iluminados que sabem prever o futuro. Só que a verdade é que a realidade não está nem aí para a nossa opinião. Então, o que acontece no fim das contas no mercado financeiro, e só depois de perder muito dinheiro as pessoas geralmente percebem isso. O que acontece? A realidade, ela tem a sua própria dinâmica, ela não está nem aí para a nossa opinião. Aí, os projetores, quem faz as perspectivas, eu chamo de projetores, não sei nem se a palavra existe, provavelmente não. As pessoas que fazem as projeções, os analistas, basicamente eles fazem a projeção de forma que no fim do ano a sua projeção vai bater com a realidade e não a realidade bater com a projeção. Isso que me faria ganhar dinheiro. Mas na verdade é um teatro de marionete porque as condições mudam a todo momento. Eu tenho um mapa errado, é muito pior que eu não ter um mapa.
né? Se eu tenho um mapa errado, poxa, a inflação vai fechar o ano a 4%, a taxa Selic a 4%, poxa, terminou o ano a 8%, os dois, o dobro. Então é muito melhor eu não me balizar por isso do que eu me balizar. Só que a maioria do mercado financeiro se baliza por isso. Então se prepara para um cenário e só para ele, e por isso que perde dinheiro. E aí quando o cenário simplesmente muda, a realidade se impõe e vem de uma forma diferente, o que acontece? As pessoas acabam perdendo dinheiro, acabam tendo quedas atrás de quedas e realmente perdem muito dinheiro. Então, por conta desse avanço na alta da inflação, esse avanço na alta da taxa Selic, qual é essa dinâmica? Por que isso afeta as ações e gera queda atrás de queda? Vamos lá. Pensa comigo, como que influencia a inflação e a taxa Selic influenciam a economia? Num papo bem rápido aqui, vou fazer uma explicação rápida em 2 minutos, tá? Basicamente, a inflação é o aumento percebido nos preços de tudo que a gente compra no dia a dia. Então tem um índice de inflação chamado IPCA que mede o quanto aumentou os preços das coisas que as famílias compram no dia a dia. Então é feita uma cesta, tem uma cesta lá e é feita uma pesquisa todo mês. O IBGE vai mercado a mercado, vai loja em loja e vai vendo os preços de tudo que as pessoas que ganham entre 1 e 40 salários mínimos nas principais regiões metropolitanas do país, vão vendo os preços de tudo aquilo que as pessoas compram e eles vão fazendo uma média ponderada. As pessoas gastam mais em alimentação, gastam menos em combustível, gastam mais aqui, e aí é feita uma média ponderada que tenta refletir a realidade da maioria das pessoas. Obviamente que não é 100% preciso, mas tenta refletir a realidade da maioria das pessoas. E aí se encontra esse aumento de preço. Aí o Banco Central ele trabalha com um regime de meta da inflação. O que é isso? Ele tem um patamar que ele quer bater de aumento de preços, de forma que a economia cresça, mas não gere um transtorno na economia. Os preços das coisas não aumentem muito. A meta para esse ano, para você ter uma ideia, é 3,75% ao ano. Para o ano que vem, 13,5%. Para o outro ano, 2023, 3,25% e assim por diante. Tá? Ele está reduzindo essa meta da inflação. Quando a inflação está descontrolada, muito acima da meta, ele pega essa taxa Selic e aumenta. Como que o Banco Central faz isso? A cada 45 dias, a próxima reunião é agora, na quarta-feira, dia 22 de setembro, a cada 45 dias, o Copom, Comitê de Política Monetária, que é uma parte que é formado por entes, por pessoas do Banco Central, se reúne para definir a taxa Selic para os próximos 45 dias. Essa taxa Selic ela serve como referência, taxa de juros que é referência, é uma taxa de juro mãe da economia. Ela é referência para as taxas de juros de empréstimos, de financiamentos, de crediário, de todo tipo de crédito, de empréstimo, de financiamento. Tá? Então, quando sobe a taxa Selic, qual é o objetivo do Banco Central? O objetivo é que fique mais caro para as pessoas pegarem empréstimo, fique mais caro para as pessoas fazerem financiamento, elas comprem menos coisas e com isso as empresas se veem obrigadas a baixar o preço dos seus produtos e aí com isso se baixa o preço, a inflação cai. Então todo o objetivo com a inflação, enquanto a inflação está fora da meta, o Banco Central aumenta a taxa Selic para jogar a inflação para a meta de novo. Por que isso gera uma queda nas ações? Por conta do seguinte, 99% das empresas que têm ações na bolsa, elas têm dívidas, tá? E até um certo nível, uma empresa ter dívidas é normal, é bom, é benéfico. Ela consegue crescer mais com o dinheiro que ela não tinha e ela consegue ainda bater o que ela paga de juros do imposto de renda, tá? Não precisa pagar imposto de renda sobre esse valor. Então ela tem uma vantagem até um certo ponto. Só que no início de 2021, a gente estava com uma taxa Selic a 2%. E grande parte dos empréstimos dessas empresas é atrelado à taxa Selic. Daqui a pouco, fim do ano, vai estar 8%, quem sabe 10%. O juro que as empresas pagam por essa dívida vai ser 4 ou 5 vezes maior do que era no início do ano. 4 ou 5, não é aumento de 20%, é aumento de 400 ou 500%. Entende? Então, só isso já vai reduzir o lucro das empresas. Além disso, como as pessoas estão comprando menos, as empresas vendem menos e as empresas lucram ainda menos. Algumas empresas começam a dar prejuízo, algumas empresas começam a ter a possibilidade de ir à falência. Tanto que se você não sabe selecionar ações, é um período realmente perigoso se você ir seguindo dica. Então, como os investidores veem, caraca, as empresas estão vendendo menos e a despesa com a dívida está aumentando, poxa, eu vou me desfazer dessa ação aqui, vou vender essa ação aqui. E um monte de venda de ações gera uma queda nos preços das ações. Entende? Por quê? No longo prazo, o que acontece? O preço de uma ação segue o lucro da empresa.
Se o lucro sobe, o preço sobe. Se o lucro cai, o preço cai. Então, sempre que houver pressão sobre o lucro, o preço da ação vai cair. Então, esse é um dos motivos, tá? Pelos quais as ações estão caindo. Segundo motivo que a gente não pode ignorar, importante, crise política. Confronto entre os poderes, que na verdade já deu uma apaziguada, já deu uma sentada, né? Poxa, poder executivo, poder contra o poder judiciário e bafafá, e um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e etc e tal. Conflito entre os poderes gera uma insegurança, principalmente para o investidor estrangeiro, que tem cerca da metade de todos os bilhões investidos em ações aqui no Brasil, metade do dinheiro é do investidor estrangeiro, então isso já dá um negócio assim, ó, putz, esse negócio aí não cheira bem. E aí o investidor estrangeiro vende ações, tira seus dólares aqui do país, ações caem, dólar sobe. Por isso que a gente vê o dólar saindo de 4,92 indo para 5,33 já, chegou a bater hoje em 5,36, esse aumento no dólar. Outro problema, né, outro contexto que está acontecendo é crise hídrica. Você já ouviu falar em crise hídrica? Tem algumas poucas cidades que já começou a ter apagão. Não tem energia na cidade, é muito pontual ainda, poucas cidades, mas isso pode começar a acontecer. Aumento na tarifa de energia elétrica, isso faz com que, olha só, toda a cadeia, aumento da energia elétrica faz as pessoas ficarem pensando assim, ó, poxa, eu ia comprar uma cafeteira, mas a energia está muito cara, então eu não vou comprar cafeteira. Atrapalha o varejo, a gente está vendo as ações das empresas de varejo caindo pra caramba. Justamente por isso, a compra de eletrodomésticos já deu uma queda bem grande por conta desse aumento da energia, que é por conta da crise hídrica, então isso dá uma mexida também. E, como se não bastasse, a gente tem esse evento da China, da Evergrande, essa empresa que é a segunda maior incorporadora imobiliária da China. O que está acontecendo agora, tá? Basicamente, essa empresa, que é uma das maiores empresas do mundo, tá? Ela não tem dinheiro para pagar suas dívidas. E ela já jogou na cara dura. Ela não tem dinheiro para pagar todas as dívidas. Tenho 300 bilhões de dólares em dívida. E existe a possibilidade dela dar um calote nessa dívida. O que é? Sei que eu devo, mas não vou pagar. Basicamente, esse é o processo. Aqui tem um ponto muito importante, gente. Eu fiz uma live totalmente sobre um indicador de ações, que se chama endividamento. E essa empresa, por que ela tem esse risco de falir, ela de dar o calote? Ela pode ou dar calote, ou reestruturar, que é o mais difícil, ou ela pode ir à falência, tá? Ela tem um recorde mundial de endividamento no setor dela, nas empresas que são incorporadoras. E é por isso que ela corre um alto risco de ir à falência. Porque o endividamento é extremamente elevado. Chegou o momento em que ela não tem mais dinheiro para pagar as dívidas. Então, foca numa coisa. Principalmente, pega um papel e caneta, anota esse negócio, não fica só abastecendo aqui, um ouvido vai sair pelo outro. Anota. Em períodos de taxa Selic alta, analisar o endividamento é ainda mais importante. Quando você quer investir numa ação, não adianta você seguir a dica do que você viu na internet, que você viu no guru, que você viu no especialista. Para de ser uma ovelha que vai atrás do rebanho. Entenda como as coisas funcionam e só depois disso você investe. Se uma empresa ela tem uma dívida muito alta, a taxa de juros está subindo, ela vai pagar mais juros por essa dívida. Ela começa a vender menos, meu Deus, ela vai lucrar menos, daqui a pouco ela dá prejuízo, daqui a pouco ela vai à falência, daqui a pouco ela quebra. Isso é o que está acontecendo com essa empresa. E qual é o problema? Essa empresa pode ir à falência e isso pode gerar uma falência em cascata de várias instituições financeiras que emprestaram dinheiro para ela, porque ela vai dar calote. Então pensa no seguinte, o que aconteceu lá em 2008, na quebra do Lehman Brothers, na crise do subprime, a crise americana, bolha imobiliária americana? Basicamente, os bancos precisavam resgatar um dinheiro que eles tinham emprestado, só que esse dinheiro não veio. E isso gerou a falência do Lehman Brothers, totalmente inesperada, já 15 de setembro de 2008. Inclusive, acabamos de completar aí 13 anos desse episódio. Então, essa situação dessa empresa que tem uma dívida multibilionária, 300 bilhões de dólares em dívida, mais de 1,5 trilhão de reais em dívida, é muito dinheiro. É muito dinheiro, isso é próximo ao PIB do nosso país. Dá uma fração do nosso PIB, mas você imagina uma empresa chegar aí no patamar de 20% do nosso PIB mais ou menos, isso é muito grande. Isso pode gerar uma crise semelhante por causa de uma falência em cascata. E o que é humanamente mais horrível é que 1,5 milhão de pessoas, de chineses, compraram imóveis dessa empresa e talvez eles não recebam nunca os seus imóveis porque a empresa pode ir à falência. Olha só como as coisas elas estão entrelaçadas, tá? Por conta dessa
dessa questão, desse problema da Evergrande, a gente está vendo o minério de ferro cair de preço de $237 para $92. Isso é uma queda, deixa eu fazer um cálculo para eu não mentir aqui, tá? Isso é uma queda de 61% no preço do minério de ferro. Por que isso está acontecendo? Isso está afetando a Vale, as empresas siderúrgicas, várias empresas que têm ações na bolsa. Porque, a China é quem demanda mais aço, é quem demanda mais o minério. Só que está tendo todo esse problema com as incorporadoras lá. Podem ser impostas, mas só essa empresa já alimenta boa parte da demanda do minério de ferro. Tá? Então, ela ficando prestes a falir, é óbvio que ela não vai fazer novas construções. É óbvio. As empresas semelhantes a ela, talvez o caldo fique mais grosso para essas empresas conseguirem pegar empréstimo, porque agora já tem um medo, um pânico no ar. Poxa, tem uma empresa quebrando, como é que estão as outras? Será que a gente vai emprestar dinheiro? Será que a gente vai tocar novos empreendimentos imobiliários? Será que sim? Será que não? Então, existe um medo de que a demanda pelo minério diminua pra caramba. Por isso, o preço já desabou mais de 60%. Isso também está ajudando a nossa bolsa a cair. Por quê? Só a Vale, lembra daquele termômetro das ações que eu te mostrei? O índice Bovespa? Esse cara aqui, basicamente 13%, é super relevante, tá? 13% desses movimentos aqui é por conta da Vale, porque a Vale é a empresa que tem o maior valor de mercado do nosso índice Bovespa, tá? Da nossa Bolsa de Valores, e tem o maior peso no índice Bovespa aqui. Então, uma boa parte dessa queda aqui vem também pela queda das ações da Vale. Tá? Então, todo esse contexto que a gente está enfrentando agora, e talvez o mais forte deles, tá? Avanço nas altas da inflação, que eu já alerto há muito tempo. Avanço nos aumentos da taxa Selic. Crise política, crise hídrica. Esse caso da Evergrande, que pode respingar, embora não é algo mais provável que possa acontecer, só que se você me acompanha há mais tempo, você sabe que eu não dou nem bola para a probabilidade, né? A probabilidade nada mais é que um chute científico. Por quê? Eu crio um modelo de cálculo, isolo diversas variáveis que não tem como isolar no mundo real para eu encontrar um número que uma planilha cuspe para mim. Então, probabilidade é a prima pobre, Nassim Taleb diz isso. Probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Eu preciso focar nas possibilidades. Com base no que pode vir a acontecer, em todos os cenários eu preciso me dar bem. Senão, eu estou correndo um risco binário. Eu estou chutando para um lado, eu estou apostando para uma direção e no fim das contas eu tenho 50% de chance de perder dinheiro. Se você quer fazer isso, vai com fé, mas não é o meu estilo, tá? Um ponto importante de observar sobre Bitcoin, sobre criptomoedas, falei mais sobre isso, como juntar o método investidor sempre em alta com isso, tem como, de que forma, entra na Magar, que é a carteira de investimentos do investidor sempre em alta. Muita gente me pergunta isso. Vinícius, tem como colocar criptomoedas dentro da Magar? Não tem, gente. Por que não tem? Porque não merece estar ali. Quando você faz uma seleção de investimentos, você não fica tentando contratar o Neymar, entendeu? O Neymar tem que merecer para a seleção. E aí ele entra. Para um investimento entrar na minha Magar, o que é a Magar? A combinação de investimentos, a carteira de investimentos que comprovadamente faz qualquer pessoa lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Não adianta eu querer forçar a barra e tentar contratar o Bitcoin. Ele tem que merecer estar ali. E ele não merece. Eu posso ter por fora? Posso ter por fora. Com outro objetivo, com outro foco que não seja lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Mas olha só, um ponto importante. Enquanto as ações estavam derretendo, estavam caindo bastante, tem esse contexto internacional, esse contexto global. A inflação americana também batendo mais de 5%, sendo que a meta é 2%. Então tem um burburinho, tem um contexto global. E se o Bitcoin fosse um investimento, um ativo de proteção, um ativo de hedge, de proteção, enquanto um investimento está caindo, o outro está subindo, ele deveria responder, né? Mas, por exemplo, a gente pode pegar aqui o que aconteceu com o Bitcoin hoje. Hoje aconteceu uma queda, claro que é curto prazo, né, gente? Mas aconteceu uma queda de 7,2%. Se a gente pegar nos últimos 5 dias, quando aumentou o alvoroço, a gente vai ter uma queda de 11% aqui no Bitcoin. Sendo que ele deveria ter dado uma reagida, como já vem acontecendo, por exemplo, com uma anti-ação clássica, que é o próprio dólar. Entende? Então eu só quero te dar clareza e eu vou começar a falar mais sobre criptomoedas, já que eu puxei esse gancho e decidi falar sobre isso, sobre Bitcoin, sobre criptomoeda. Entenda uma coisa, criptomoeda não é anti-ação, Bitcoin não é anti-ação, Bitcoin não entra na Magar, criptomoeda não entra na Magar, tá?
As anti-ações vão te ajudar a lucrar nas altas, nas quedas da bolsa. Bitcoins, criptomoedas podem vir, quem sabe, um dia te ajudar em um cenário de reset mundial, onde todo mundo olha para o ouro e vê assim, o ouro tem 5.000 anos, as criptomoedas têm 12, 13. Vamos usar o lastro do dinheiro do planeta, não em algo que tem 5.000 anos, vamos usar um negócio que tem 13 anos. E aí, quem sabe, nesse cenário hipotético, lá distante, isso pode te ajudar. Mas separa, tá? Anti-ação e investimento. Bitcoin é uma aposta assimétrica que pode vir a dar certo ou não. Tem um outro tipo de análise, tá? Não mistura laranja com maçã que não vai funcionar. Não vai dar certo, tá bom? Então vamos lá. O que pode acontecer a partir de agora? Vamos pensar o seguinte. Vamos ver os riscos que a gente tem no radar e olhar para cada um deles, tá? Primeiro, avanço nas altas da inflação. A inflação subindo, a taxa Selic vai para o alto também. Qual é o grande problema? Por que a taxa Selic está subindo tanto? Gente, pega papel e caneta. Você vai aprender aqui o que eu aprendi numa disciplina de MBA, nessa live aqui. A taxa Selic, infelizmente, ela tem um efeito retardado. O que é esse efeito retardado? Um aumento na taxa Selic, na nossa taxa básica de juros hoje, basicamente consegue gerar um reflexo prático na economia cerca de 12 meses depois. 12 meses depois. Então, a taxa Selic está subindo pra caramba e o Banco Central está com uma saia justa gigantesca. Por quê? Cada vez mais o PIB do país, o indicador que mede o crescimento do país, está sendo rebaixado. Por quê? Porque a taxa Selic está aumentando, só que ele tem que controlar a inflação. Então ele está meio que entre a cruz e a espada. O que eu faço? Eu controlo a inflação, que é o meu dever, é o motivo da existência do Banco Central, e comprometo o PIB, o crescimento do país, e jogo o país para uma recessão, porque eu aumentei demais a taxa Selic, ou eu deixo a inflação ficar maior, assumo o risco dessa inflação não ser temporária, como está mostrando que não é muito temporária, e garanto o crescimento da economia para esse ano e talvez para até o meio do próximo ano. Então ele está nesse negócio, que aumentando a taxa Selic ele cumpre a finalidade dele, mas ele pode jogar o país no precipício, ele pode jogar o país em uma grande crise semelhante à de 2014, 2015, 2016, que a gente enfrentou e mal se recuperou daquela crise. Então a gente pode ter, o que está acontecendo agora, gente, é uma queda de 16% nas ações. Recebi perguntas, até um site, recebi perguntas de alunos meus. Vinícius, você acha que é a hora de eu pegar um pouco do meu investimento de renda fixa, Tesouro Selic que eu tinha lá, minha reserva de liquidez, minha reserva de oportunidade, fundo DI simples que eu tinha lá guardado? Será que é o momento de eu pegar isso e comprar mais ações? E aí eu digo que não, tá? Categoricamente eu digo que não. Por que eu digo que não? Porque, gente, uma queda de 16% é uma queda banal. É uma queda pequena perto do que pode acontecer. Se a gente observar nos últimos 26 anos, as ações já caíram mais de 45%, 6 vezes. Então, assim, se eu pegar 26 dividido por 6, a gente tira que mais ou menos a cada 4 anos as ações caem mais de 45%. Então, não é um negócio tão raro assim, é um negócio bem normal. É um negócio bem comum, bem normal. Então, eu não vejo que é a hora de eu ficar maluco. Poxa, eu vou aproveitar agora para raspar o carrinho. Não, essa queda é uma queda pequena perto do que pode vir pela frente. Se o negócio degringolar, essa inflação subir pra caramba e o Banco Central fizer o trabalho dele, que é aumentar a taxa Selic. Só que essa taxa Selic muito alta pode gerar o quê? Empresas, como o endividamento delas são muito alto, e tem bastante empresa endividada, empresas podem quebrar, essas empresas quebrando, quebra toda a cadeia de suprimento, quebra toda a cadeia logística, pode levar instituições financeiras à falência, enfim, pode gerar um efeito cascata. Por isso, principalmente, o indicador que você deve analisar é endividamento das empresas, tá? Então, aqui a gente tem um risco estrutural. Crise política, esse confronto entre poderes, esse falatório, o cenário em 2015 era muito pior do que é hoje. O cenário hoje ele é muito falatório, é pouco fazetório, digamos assim. Então é muita falação, é muita, Eu aprendi uma frase que eu nunca esqueci na vida. Cachorro que é bom não late. Quem faz, dificilmente fala. Quem fala, dificilmente faz. Então, assim, quando tem muito falatório,
A incerteza é até menor que quando não tem nada defalatório e acontecem as coisas assim do além. Então essa crise política já deu uma arrefecida, o cenário é muito mais tranquilo do que era lá em 2015, a gente conseguiu superar a maior crise da história republicana do Brasil. Não me preocupo muito com isso não. Crise hídrica, aqui tem uma grande oportunidade. Se a gente for olhar como estão as ações das empresas de água e saneamento, a gente vai ver que elas estão assim, ó, mutiladas. Elas estão com preço assim ridículo. Tem algumas empresas com preço menor do que quanto vale aquele patrimônio. Empresas dão lucro, têm reajuste, normalmente dão lucro atrás de lucro, têm um endividamento super controlado, são muito previsíveis, porque você deixa de comprar uma geladeira, mas você não deixa de tomar água, né? E aí o que acontece? As empresas, elas estão valendo menos do que vale o patrimônio. Se elas pegassem todo o patrimônio que elas têm e vendessem, tem empresas valendo menos do que isso. Então aqui eu não vejo como um risco, eu vejo como uma oportunidade. Com foco no longo prazo, pelo menos 5 anos de investimento, que é o que você deve fazer se você pensa em investir na bolsa e investe em ações e anti-ações. Se você investe só em ações, aí pensa em 20 anos para cima, tá? Esse negócio da Evergrande, isso pode dar muito problema, pode dar um contexto internacional. Aqui existe um risco sim, de não ter uma crise só no Brasil, mas ter uma crise internacional. E principal, o medo. O que muitas vezes a queda nas ações não é reflexo do que está acontecendo, é reflexo do medo que as pessoas têm de algo que pode vir a acontecer. Pensa, por que as ações desabaram no início de 2020? Com base no medo. Por que as ações se valorizaram logo depois de abril até o final de 2020, com base na especulação, na espera de que as coisas fossem ficar melhor. Então, muitas vezes não reflete a realidade, reflete o medo ou o entusiasmo frente ao que vai acontecer lá na frente, tá? Mas esse negócio da Evergrande pode dar muito problema, queda no minério de ferro é algo normal, tá? Alertava muito os meus alunos sobre isso, cuidado ao investir em commodities, porque as commodities, o mundo não aguenta. Petróleo muito alto, muito tempo, não aguenta minério muito alto, muito tempo, celulose no preço muito alto, muito tempo. Então é normal subir pra caramba, cair pra caramba. Quando que eu gosto de comprar ações de commodities? Quando o preço da commodity está baixo, a empresa está lucrativa e os indicadores de preço da ação estão super baixos. Aí eu posso vir a entrar em commodity, mas geralmente eu não entro. Então, assim, existe de forma material uma possibilidade das ações caírem 45%, 50%, 60%. Já aconteceu várias vezes, tá? Frente a tudo isso que está acontecendo. A gente vê Estados Unidos com uma possibilidade de crise também, inflação está super alta por lá, inflação alta aqui. A gente está vendo essa questão da China, o buraco pode ser muito mais embaixo, a China não é transparente com os números dela, é um negócio assim que ninguém sabe se pode confiar ou não no que a China fala, porque não tem uma transparência, então o negócio pode degringolar, assim como o negócio pode não degringolar. Assim como essa questão da Evergrande, por exemplo, pode ser resolvida pelas instituições, pelo governo chinês, e todas as dívidas elas serem roladas por um período mais longo. Eu tinha que pagar a dívida em 2022, mas vamos fazer um acerto para pagar em 2030. Aí ela consegue fazer uma recuperação da empresa, não gera um estouro por lá, o minério volta a subir, a Vale volta a vender. Aqui no Brasil pode acontecer da inflação começar a cair por causa do aumento da taxa Selic. Enfim, os astros se alinham, tudo dá certo e as ações voltam a subir. Então, entenda uma coisa, tem muita gente falando por aí, poxa, Ibovespa a 100 mil pontos, vai cair mais um pouquinho, quando cair mais um pouquinho eu vou lá e entro. Nunca, acho que é o Greenblatt que fala isso, nunca queira pegar o bumbum da mosca, nunca queira acertar o bumbum da mosca. Tô vendo uma mosca aqui, eu quero matar a mosca, não preciso matar a mosca dando uma chinelada no bumbum da mosca, porque geralmente eu vou errar. Então, quando você fica esperando, quando você quer pegar o último centavo, você perde centenas de reais. Quando você quer pegar o último centavo de real. Ou quem sabe milhares, ou quem sabe, depende do seu nível, quando você for chegar, sei lá, qualquer nível de dinheiro. Você esperou chegar num valor e quem sabe nunca vai chegar ali e aí volta a subir, você fica esperando, fica olhando subir e você não foi lá e investiu. Então, Vinícius, você vai continuar investindo em ações? É óbvio, eu sempre vou continuar investindo em ações. Agora, eu também vou investir em anti-ações, porque, gente, uma coisa é básica. E se você me assiste aqui, você quer aprender a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se você está me assistindo e você não quer lucrar nas altas e quedas da bolsa, você está me assistindo de forma errada, você está perdido, você está perdida. O que eu vou te ensinar é a lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando você define um cenário que você acha que vai acontecer, poxa, você é um apostador. E na minha visão, o investidor está acima do apostador.
O apostador, ele ganha se ele tiver certo e ele perde se ele tiver errado. Se você lidar com o seu patrimônio dessa forma, basicamente você vai viver num cenário binário, que ou você ganha ou você perde, você não consegue prever o futuro, você tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de errar. E basicamente, você pode fazer mais que isso, você não é um cone. O que o investidor sempre em alta faz? Sempre a mesma coisa. E chega a ser até entediante. Eu confesso isso. Até entediante. Por quê? Independente do cenário, eu não preciso mudar os meus investimentos. Porque eu já estou pronto para um cenário de crise e para um cenário de crescimento. Antes disso acontecer. Muita gente vai olhar para esse cenário agora e vai dizer assim, ó, Vinícius, mas o risco aumentou agora. Não aumentou porcaria nenhuma. Por que não aumentou porcaria nenhuma? Porque o risco ele é sempre latente, ele é sempre igual. Agora, a percepção que a gente tem sobre o risco, aí ela muda. Com base no que vem acontecendo, com base nas notícias que são dadas, com base nas informações que são divulgadas, aí sim. Mas o risco é sempre o mesmo. Então, sempre que eu reajo a um acontecimento, significa que eu estava investindo errado, significa que eu estou atrasado. E o investidor sempre alto, ele sempre está pronto. Talvez eu peguei essa filosofia de quando eu era militar. Estava sempre pronto. Então não importa o que vai acontecer. Por exemplo, no exército, para quem não sabe, eu fui tenente do exército até 2019, depois eu saí. E o que acontece? Quando você é militar, você está sempre pronto. Por exemplo, eu tinha sempre uma mochila preparada, guardada, pronta. Se viesse uma operação, se viesse um campo, se viesse um treinamento, se viesse o que for, eu estava sempre pronto. E o investidor sempre em alta é assim, está sempre pronto. Independente do que eu acho que vai acontecer, porque se eu invisto com base no que eu acho que vai acontecer, eu vou ser mais um do tipo do relatório Focus, que eu vou ficar mudando minha projeção toda semana, aumentando, diminuindo, e toda hora reagindo aos acontecimentos. Se eu reajo aos acontecimentos, eu estou atrasado, você concorda comigo? Todo mundo tem acesso às informações ao mesmo tempo. Será que você vai ser o mais rápido agente de ser todo mundo? Não, você precisa estar pronto antes. Senão você pode pegar queda atrás de queda na cabeça. Entende? Sendo que você não vai estar lucrando em nenhum outro canto. Então, o que o investidor sempre em alta faz? O que eu vou fazer? Eu vou continuar investindo em ações e anti-ações. E tem oportunidade dos dois lados aqui, tá? Nas ações tem oportunidade em que sentido? Tem empresas altamente lucrativas, baratas e com baixo endividamento. Tem muita empresa boa, barata para investir na bolsa. Muita mesmo. Tá muito fácil selecionar ações para investir. E uma outra coisa que você tem que fazer, você tem que pensar no que pode acontecer com uma empresa, não agora, no próximo mês, no próximo ano. Vou te dar um caso clássico que eu até dei uma pinceladinha agora aqui um pouco antes. Empresas do setor, por exemplo, de saneamento. Essas empresas estão com um preço muito, muito baixo. Por quê? Por causa da crise hídrica. Algo latente, algo que está na mídia, algo que está aparecendo em manchetes, algo que está em tudo que é canto. Agora pensa, essas empresas podem ser afetadas no curto prazo? Podem. Agora, essas empresas vão à falência se elas têm endividamento controlado, se elas têm alta previsibilidade, se elas têm reajustes tarifários a favor delas. Essas empresas vão à falência se elas estão com endividamento super controlado? Olha, é muito difícil. Então, quando eu vejo uma distorção de uma ação com um preço muito baixo, a empresa é lucrativa, endividamento controlado e ela está passando por um momento de crise, é uma grande oportunidade. Vou pensar numa empresa do setor de varejo. Poxa, no varejo, eu estou lá, digamos que eu encontre tem uma ação que me veio na cabeça agora. Encontro setor de vestuário também, é vestuário, não é varejo, que é essa que está na minha cabeça. Vou lá, olho para ação barata, super lucrativa, endividamento ridiculamente controlado e ela está com uma pequena queda nas vendas. Ou pode vir a ter uma pequena queda nas vendas. Essa empresa vai sumir? Não vai sumir. Se ela tem tudo bem controlado, endividamento, é lucrativa, inclusive em momentos de crise, é barata, é uma grande oportunidade. Então tem muita coisa barata, tem muita ação barata para investir. E comprovadamente, tem um vídeo no meu canal no YouTube sobre isso, comprovadamente em qualquer país do mundo, aquelas ações com os indicadores, não é com preço, com os indicadores de preço mais baixos, são as que mais se valorizam no longo prazo. Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, em qualquer canto do mundo. Por isso que a gente foca, um dos fatores que a gente foca na hora de selecionar ações é nos indicadores de preço das ações. Então tem muita oportunidade no espectro, no campo das ações. Mas também tem oportunidade nas anti-ações.
E como que funciona esse negócio? Como que é possível eu lucrar nas altas e nas quedas da bolsa? Olha só, eu vou te apresentar algo na tela agora. O que aconteceu com o índice Bovespa, que é esse termômetro das ações, esse índice que calcula a rentabilidade média das ações brasileiras, de 2000 a 2002. O que você percebe? Que as ações desabaram aqui, ó. Desabaram quanto? 53%. Essa foi a queda das ações. A gente recém está numa queda aqui, gente. Olha só. Aqui, ó. Tudo isso pode vir pela frente a partir de agora. Ou não. Pode ser que não. A gente não está aqui para chutar. A gente está aqui para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Se eu quero lucrar nas altas e quedas da bolsa, eu não me rebaixo a chutes. Eu não me rebaixo a tentar fazer previsões, porque não faz sentido nenhum. Só que enquanto as ações caíam isso, olha o que acontecia com essa antiação. Com o dólar. Olha lá na direita em cima, não sei se dá para ver, dá 137% de alta. Eu vou te mostrar por que isso estava acontecendo e aqui está uma das possíveis grandes oportunidades que você pode aproveitar agora no espectro das ações. O que acontece? Por que existe essa dinâmica, uma dinâmica inerente? Talvez você saiba, talvez não, mas 46% de todo o dinheiro investido na Bolsa de Valores em ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros. Esses investidores estrangeiros, independente do país que eles morem, que eles vivam, que eles tenham origem, basicamente as transações comerciais, elas são feitas em dólar. Vinícius, e se o dólar acabar? Para com essa doideira, com essa loucura. O dólar nunca vai acabar, a não ser daqui 50, 100, 200, 500 anos. Ele pode ser substituído como a moeda de reserva mundial, o que está muito longe ainda, ou como moeda de circulação mundial. Assim como a libra esterlina foi quando a libra esterlina foi a moeda mundial de 1871 a 1944, quando o dólar assumiu a ponta, tá? E a libra esterlina continua super valorizada. Então não fica com essa noia, com esse medo que te colocam sem justificativa de que o dólar vai acabar. Não, esquece. Todo o valor para as transações comerciais são dados em dólar. Então, quando o investidor estrangeiro ele vem investir aqui no Brasil, ele entra com dólares na nossa economia. O que isso tem a ver, Vinícius? Vamos lá. Como que o preço do dólar, a cotação do dólar oscila? É com base desde 1999, é com base na entrada e na saída de dólares aqui do Brasil. Então, o que acontece? Olha só. Como o investidor estrangeiro tem 46% do dinheiro investido nas ações aqui no Brasil, quando as ações estão caindo, uma boa parte dessa queda é porque os investidores estrangeiros estão vendendo ações. Uma outra parte é porque os investidores locais brasileiros estão vendendo ações. Como investidores estrangeiros estão vendendo ações, o que acontece? Num primeiro momento, você pode ver que as ações caem, ações caindo 24%, dólar subindo 19%. As ações caem até um pouco mais que a alta do dólar no curto prazo. Saca isso, grava isso. Essa parte é mais importante desse vídeo. Você olha aqui, ações estão caindo 19%, dólar subindo 11%. Ações caindo 25%, dólar subindo 19%. Eita! Esse negócio tá feio, esse dólar não é bom, esse dólar não é anti-ação. Por isso você tem que ter o foco no longo prazo. Por isso você não pode focar em 1 mês, 2 meses, 1 ano de investimento na bolsa. O que está acontecendo aqui? Investidores estrangeiros estão vendendo ações. Só que no início de todo o cenário de crise, existe tá nublado o céu. Ninguém sabe se vai ter uma grande crise ou se na verdade essa queda é uma grande oportunidade. E eu vou poder investir muito mais em ações baratas para depois pegar a recuperação. Então o investidor estrangeiro, o que ele faz? Ele vende ações, derruba os preços das ações, mas ele continua com dinheiro, um pouco de dinheiro aqui no Brasil, um pouco dos seus dólares, um pouco desses dólares ele tira do Brasil. Quando ele tira do Brasil, por meio do fluxo cambial, que o Banco Central consegue identificar, oscila o preço do dólar, o dólar sobe. Então no início dessas quedas mais violentas, o dólar sobe um pouquinho. Não todo o potencial dele. O dólar sobe um pouquinho, não todo o potencial dele, porque o investidor estrangeiro deixa uma parte do dinheiro aqui pensando, isso pode ser uma oportunidade. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Por que ele faz isso? Porque ele não tem o benefício que nós temos de investir em dólar. A moeda dele já está em dólar. A gente tem um baita benefício. Pode reclamar de tudo no Brasil, mas a gente tem um baita benefício de que é poder investir em dólar. E o que acontece? Com o passar do tempo, a gente vai vendo que
a crise vai piorando, as quedas vão aumentando, a queda aqui já aumentou para, vamos pegar esse ponto aqui, 26%. Aqui deu uma subidinha nas ações, caiu de novo. Mas o investidor estrangeiro fica impaciente, começa a tirar dólares do país. Tirando dólares do país, o dólar começa a subir e, poxa, aqui o dólar já está subindo 56. Depois de 1 ano e 3 meses, enquanto as ações estão caindo 20. Passa mais um tempo, as ações estão caindo 43, 44. O dólar já está subindo 68. As ações voltam a subir um pouco. O investidor estrangeiro volta a colocar dinheiro no Brasil. Aqui ele acha que vai dar bom, ele acha que é uma oportunidade de investimento. Só que depois o negócio piora de novo. E aí as ações caem ainda mais, o investidor estrangeiro vende ações e aí ele tira os seus dólares depois de trimestres. Tira os seus dólares e aí a gente vê uma grande distorção, que os impacientes nunca vão ganhar dinheiro. Eles vão ficar sempre pensando na migalhinha do dia. Os investidores que sabem o que estão fazendo, os investidores sempre em alta, esses vão ganhar dinheiro. 1 ano, 2 anos e meio depois, a gente tem essa distorção maluca. Queda de 50% nas ações e alta de 138% no dólar. Sendo que aqui, a gente está pegando o índice Bovespa. Aqui tem várias empresas que faliram no meio desse caminho. Por quê? O índice Bovespa ele não mede por qualidade, ele não pega as ações que dão lucro, ele pega qualquer ação. E aí tem várias ações que quebram na bolsa, que não é frequente, tá? Mas tem algumas, vou trocar o termo, tem algumas ações de empresas que vão à falência e basicamente o dinheiro investido nelas é todo perdido. Tem empresas muito endividadas que estão quase quebrando, as ações caem absurdamente. Então, o índice Bovespa é péssimo, só que qualquer seleção que eu fizesse aqui de ações seria enviesada, porque eu estaria selecionando e olhando o dado. Então, eu prefiro pegar a média para ficar sem nenhum viés. Se você achar assim, não, ele está fazendo uma seleção só para comprovar o ponto dele. Não, quero ser totalmente isento. Então, olha só, quando eu invisto em ações em dólar, eu tenho, no longo prazo, com o passar do tempo, aqui até médio prazo, uma queda num investimento de 50% e uma alta no outro investimento de 137%, 138%. Por que isso é bom? Por que isso é interessante? O que tem a ver com agora? Já vou te explicar, tá? Por que aqui sobe mais que 100%? Porque não existe um limite para alta. Nenhum investimento pode subir, a não ser que você queira especular, você queira vender descoberto, você queira fazer umas doideiras de trade que só vão te fazer perder dinheiro. Mas investindo como um investidor sempre em alta, para ser mais enfático, você não tem limite para alta de nenhum investimento. Pode subir 100, 200, 300, 400%, assim por diante. Agora, para queda, existe um limite. Você não pode perder mais do que você investiu. Isso é uma regra fundamental, se você investe como um investidor sempre em alta. Então, o máximo que você pode perder no investimento é 100%. O máximo que você pode ganhar não existe. É ilimitado esse negócio. Então, aquele investimento que está caindo, chega um ponto, chega um momento que geralmente fica na casa dos 45%, 50%, que ele para de cair. 60% no máximo, geralmente pode ir além. As ações já caíram 89% na crise de 29 lá nos Estados Unidos. Mas olha só, chega um momento aqui que os investidores olham assim, a crise está grande, o negócio está brabo, o negócio está ruim, mas não dá, está muito barato. E aí, os investidores eles começam a comprar essas ações aqui. Principalmente os investidores locais, brasileiros. Os investidores estrangeiros, eles veem que o negócio está gregingolando e o negócio está piorando e basicamente eles deixam de investir no Brasil e vão investir em outro país. Porque eles não têm essa proteção que a gente tem do investimento em dólar. O dinheiro deles já está em dólar. Porque quando a gente investe em dólar, a gente só consegue investir em dólar em relação ao real. É só porque a gente tem o dinheiro em real. Então, o investidor estrangeiro continua tirando dólares do país e ele continua subindo indefinidamente. Até chegar a um certo ponto em que eles voltam a investir no país. E as ações acabam tendo um limite de queda. E olha o que é interessante. Eu posso ir, com o passar do tempo, vendendo um pouco daquilo que está subindo, comprando em promoção aquilo que está caindo. E depois eu faço isso de novo. Vendo um pouco daquilo que está subindo, compro um pouco daquilo que está caindo. Vendo um pouco daquilo que está subindo, compro um pouco daquilo que está caindo. Vendo um pouco daquilo que está subindo, compro um pouco daquilo que está caindo. Entende? Porque assim eu sempre vou estar colocando lucro no bolso e aproveitando promoções, oportunidades de investimento. Comprando ações a preços de banana. Vou fazendo isso com o passar do tempo. Logo depois, o jogo vira, o ciclo vira. E olha só, num período em que a gente vê aqui eu estou pegando o período de maior alta da história das ações, tá? Deixa eu pegar aqui.
Não vai dar perfeito aqui, gente, mas vai estar quase lá. Basicamente, as ações subindo 600%, enquanto o dólar estava caindo 56%. Mas se acontecesse uma crise, uma queda, um problema econômico, eu estaria protegido porque o dólar faria esse papel aqui, teria essa função. Vamos pegar E olha só, importante, lembra que eu vendi bastante dólar e comprei bastante ação barata? Agora vai ser a hora de eu fazer o oposto. O dólar que eu tinha vendido caro, eu vou começar a comprar mais barato, cada vez mais barato agora. E as ações que eu tinha comprado barato, eu vou cada vez vender mais a partir de agora. De forma que quando chegar a próxima crise, o que vai acontecer? Eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Na próxima crise eu estava protegido com o dólar, as ações desabaram 58% entre 2008 e 2016 aqui. E aí, com o passar do tempo, por isso que eu digo que é um processo que é até entediante para muita gente. Eu vou sempre fazer a mesma coisa. Eu vou investir em ações, investir em anti-ações, e eu vou frequentemente, periodicamente, estar vendendo um pouco daquilo que está subindo, comprando aquilo que está caindo. Vendo o que está subindo, compro o que está caindo. Vendo o que está subindo, compro o que está caindo. Porque o negócio se comporta em ciclos, ó. O negócio vira. E o negócio vira e assim sucessivamente. Até que, de 2018 para frente, por conta da nossa baixíssima taxa Selic, a gente viu ações e dólares subirem juntos, olha só, na mesma direção. Só que mesmo assim, eu conseguiria potencializar minha rentabilidade e me manter protegido contra as quedas nas ações. Por quê? Por quê? Porque eles se comportam de maneiras opostas. Por que eles se comportam de maneiras opostas? Porque o dólar sobe quando o investidor estrangeiro tira dólares aqui do país. Quando que ele tira dólares aqui do país? Muito quando ele vende ações. E aí ele vê, opa, vou investir em outro lugar. E ele tira os seus dólares daqui. Tem centenas de bilhões de dólares de investidor estrangeiro investido aqui no Brasil. Centenas de bilhões investidos aqui. Só que, onde que eu quero mostrar? E você pode ver que todo período de tempo isso acontece, tá? E aí, dados de longo prazo, não é o objetivo aqui, mas em todos os ciclos de mercado, momentos de alta e queda para as ações. Isso é um momento válido para uma análise de qualquer estratégia de investimento. Em todos os momentos que a gente tem isso disponível, de 99 para cá, desde que o dólar oscila, essa simples combinação, feita de uma forma muito básica, gera um resultado 50% maior do que se investisse só em ações. Pelo menos 50% é o resultado mínimo, dá até muito mais em outros períodos, e com menos volatilidade no meio do caminho. Por não perder dinheiro no meio do caminho, você consegue ter uma rentabilidade muito maior. Mas isso é um papo para outro dia. Qual a oportunidade que eu quero te mostrar agora? Olha só o que está acontecendo. Olha só o que está acontecendo. Desde que... Lembra que eu te mostrei lá no início de 2000 que as ações estavam caindo pra caramba e o dólar não estava subindo tanto? Normal. Isso é questão de curto prazo. 1 ano e 3 meses depois... o negócio foi destoar. Num outro momento, 2008 a 2016, o impacto foi mais automático. Não gerou tanta oportunidade ali. Agora está pintando uma outra oportunidade gigantesca. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Que oportunidade gigantesca é essa? Olha o quanto em média as ações estão caindo. 16%. Olha o quanto o dólar está subindo nesses últimos 3 meses, 5,45%. As pessoas que não entenderam como funcionam os investimentos, elas vão dizer, dólar não funciona, não é mais uma anti-ação, Vinícius, você está errado, eu vou fechar o vídeo e eu te digo adeus. Tá tudo bem. Agora, se você não captou e quer captar, eu estou aqui para te ajudar. O que está acontecendo agora? Desde o fim de maio, 31 de maio, até agora, as ações estão desabando. O que é isso? Investidores vendendo ações. Tá? Vamos pensar nos investidores estrangeiros, que tem 46% de todo o dinheiro investido nas ações aqui no Brasil. Parte desses dólares, eles estão tirando do país. Só que eles não estão tirando com muita força ainda. Se essa crise piorar, se essa queda nas ações aumentar, esse dólar ele vai explodir. Por quê? É um processo natural. O investidor estrangeiro ele vendeu ações por conta do aumento da percepção de risco e ele está parado. Vou investir em alguma coisa. Será que isso é uma oportunidade? Será que isso é um risco? Vamos esperar a cena dos próximos capítulos?
E basicamente, se o negócio degringolar, se o negócio piorar economicamente falando, se aparecer uma crise no Brasil, se concretizar uma crise mundial, se tiver um contágio de todo esse problema na China, que eu passei de forma resumida, depois, se você quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre isso, mandem aí nos comentários, esse dólar vai explodir, porque não explodiu ainda. Vamos lembrar lá de 2002? Vamos voltar que vale a pena, gente. Eu quero que isso aqui fique na mente. Eu quero que isso aqui fique na tua mente. Olha só, 2000 a 2002. O que aconteceu? Olha só, no início, a queda das ações era maior que a alta do dólar. Depois, o negócio inverteu. Aqui já dava para ver claramente. E aqui, durante todo o período de tempo, depois de um ano que começou a crise, aí o dólar disparou, despontou e as antiações têm essa característica de, no longo prazo, subirem pelo menos 2, 3 vezes mais que a queda das ações. Tá? Por quê? Porque tem um máximo de queda, não tem um máximo de alta, então aquilo que sobe, no longo prazo, sempre sobe mais do que a queda daquilo que cai. Independente se são ações ou anti-ações, tá? Então, a gente está nessa fase aqui, gente. A gente está nessa fase de 3, 4 meses, em que as ações estão caindo mais do que a alta das ações. É quase igual, gente. Olha aqui, queda de 12%, 11%, aqui alta de 4%. Ali, o que a gente está encontrando hoje? Queda de 16%, alta de 5%. Então, existe uma oportunidade de você se proteger, de você se blindar a partir de agora. Se você ainda não tem anti-ações. Se você já tem ações e anti-ações. Porque o dólar é uma anti-ação, o ouro é outra anti-ação, ele tem um objetivo, o dólar tem outro objetivo. Mas enfim, existe uma oportunidade para você se proteger aqui, usando as ações e as anti-ações. E o que um investidor sempre em alta vai estar fazendo? Exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque eu vou estar capturando os ganhos que eu vou ter com o dólar aqui. Eu vou comprar ações mais baratas agora. Cada vez mais baratas. Vinícius, se eu investir só em ações, eu vou pegar o meu aporte mensal que eu faço, eu vou investir em ações e vou comprar cada vez ações mais baratas. Vai dar no mesmo? Não vai. Aqui está o ponto. Se você investe só em ações, todo o teu patrimônio desvaloriza. Você tem só o valor do teu aporte ali. Uma parte da tua renda. Quando você sempre tem pelo menos um investimento se rentabilizando na tua carteira de investimentos, claro que com foco no longo prazo, você não vai estar focando em dias. O que acontece? Você tem a oportunidade de pegar o teu aporte, que você vai fazer todo mês, se você for fazer, pegar os dividendos, pegar os rendimentos dos fundos imobiliários, juntar tudo isso e comprar muito mais quantidade de ações mais baratas, de forma que quando as ações voltarem a subir, porque é normal a economia se comportar em ciclos, você consiga vender muito mais ações e no final das contas ter muito mais lucro em reais em termos de rentabilidade. Então quando eu misturo as coisas, quando eu combino as coisas, não de qualquer jeito, com estratégia, quando eu combino as coisas, eu consigo ter essa possibilidade de lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e de eu conseguir aumentar minha rentabilidade no longo prazo com mais segurança, porque eu tenho bem menos volatilidade no meio do caminho, bem menos volatilidade no curto prazo. Então, entenda uma coisa, o dólar ainda não reagiu com força. E assim como eu falava no final do ano passado, é possível que a inflação chegue a 10%. Quem sabe perto, quem sabe mais. É possível que a taxa Selic chegue perto de 10%. Quem sabe perto, quem sabe mais. Estive certo, verdade. Posso estar errado no que eu vou falar agora e não estou nem aí, mas eu foco na possibilidade. Não quero ser elogiado depois por isso. Talvez a gente tenha saudades do dólar a R$5. Assim como hoje a gente olhava para o dólar a R$3 e achava que ele era caro. E hoje a gente tem saudade. A gente daria um dedo para o dólar voltar. Não daria um dedo. Mas a gente gostaria que o dólar voltasse a R$3. Mas na época parecia maluco. O dólar pode ir muito mais além. Pode, subir muito mais. E quando você combina isso, você está combinando ações e anti-ações. E você está pronto para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Esse é o primeiro passo, você não está pronto, mas esse é o primeiro passo para você lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Aí vai ter alguns espertinhos que vão pensar no seguinte agora. Bom, então eu vou investir só em dólar. Se as ações estão caindo para caramba e o dólar não está subindo tanto, ele vai subir.
Sim, faz sentido. Se a direção for a mesma, faz sentido. Se a direção do que está acontecendo continuar, faz sentido. Agora, vou investir só em dólar? Não, meu bem, não faz isso. Poxa, você não entendeu nada que eu falei aqui. Você precisa estar pronto para lucrar em qualquer cenário, senão se coloca num cenário binário. Ou você ganha ou você perde. Isso é uma aposta, isso não é investimento. O que é investir? Colocar o teu dinheiro para trabalhar por ti. No teu lugar. E você está fazendo uma outra coisa. Você está trabalhando, você está com a tua família, você está assistindo Netflix, você está fazendo qualquer outra coisa, você está viajando, você está dormindo. É o teu dinheiro que trabalha por ti. Assim você se liberta da dependência do trabalho em um certo período de tempo. Assim, durante esse processo, até chegar lá, você tem uma nova fonte de renda que vai potencializar a tua construção de patrimônio. Não é só você suando, ralando, dando duro por dinheiro. É você pegar também um pouco do seu dinheiro e colocar ele para dar duro por você. Senão é ele lá descansando e você dando duro o dia inteiro. Então, não é uma coisa ou outra, é sempre as duas, da forma certa, na medida correta, tá? E vão ter aquelas pessoas que, frente a tudo isso, vão pensar assim, meu Deus, crise política, crise hídrica, inflação, taxa Selic, levei uns nocautes aqui no Vinícius, Evergrande, minério de ferro, Jesus amado, vou esperar o risco diminuir. Se você é uma das pessoas que está pensando isso, eu preciso te dizer, o risco ele é sempre o mesmo. Sempre o mesmo. O que aumenta ou diminui é a nossa percepção sobre o risco. Eu estou percebendo, estou vendo mais risco, eu estou vendo menos risco. É isso que acontece. Então, se você esperar diminuir o risco, ele nunca vai acontecer. No momento que você tiver uma percepção menor de risco, aí as ações já vão ter subido, aí o dólar já vai ter caído, o movimento já vai ter acontecido, e é claro que vão acontecer outros movimentos, né, com o passar do tempo. Mas basicamente você vai ter perdido o que é mais importante, tempo. Vai ter deixado de lucrar nesse período, deixado de potencializar a tua rentabilidade nesse período, o que é muito mais caro, porque quanto antes você começa, melhor. E daqui 6 meses vai surgir outra incerteza. Daqui 12 meses vai surgir outra incerteza. Se você for ficar esperando isso, poxa, não faz sentido nenhum. Você nunca vai começar. E se você ficar investindo com base no que está acontecendo, você vai estar sempre reagindo, você vai ficar maluco lendo todo dia sobre investimentos, você vai estar arranjando mais um trabalho. Parabéns, você adora ser sofredor, você adora ser sofredor. Você precisa investir de uma forma agnóstica, que você não dependa do que está acontecendo, senão quando que você vai parar? Quando que você vai parar? O risco nunca diminui, você nunca vai conseguir prever o futuro, você precisa estar pronto para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Quando você está pronto para lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, nenhuma pandemia pode te parar. Como que eu sei disso? Olha os resultados dos investidores sempre em alta. Olha, por exemplo, simples. Pandemia foi um cenário internacional, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Aqui eu juntei o ouro, tá? Porque foi um cenário internacional. Vou juntar aqui só o ano de 2020 para vocês. Olha aqui. Enquanto as ações caíam, anti-ações voando, ouro principalmente voando pra caramba, cenário internacional, eu poderia frequentemente estar vendendo aquilo que subiu, uma parte comprando o que caiu, justamente para ter mais quantidade para vender quando esse que caiu começa a subir. Quando esses aqui começam a cair, eu compro mais, potencializo sempre a minha rentabilidade com o passar do tempo. Assim, é inevitável eu lucrar nas altas e nas quedas da bolsa e eu conseguir ter mais resultado com menos risco, por mais contrassenso que pareça. Só que um grande mito que existe no mercado financeiro é quanto mais risco, mais retorno. Não, isso é só para quem não sabe investir. Isso é para quem quer apostar e convencer as outras pessoas que o jeito dele é melhor. É um grande mito que existe. Então, lembra, o negócio pode dar muito ruim, mas o negócio pode dar certo e a economia voltar a funcionar. Você tem que estar pronto para lucrar nos dois cenários, senão você é um apostador e não é um investidor sempre em alta. E agora me diz o seguinte, manda aqui embaixo nos comentários, você já está pronto para uma crise? Você está preparado para uma crise? Está preparado para um momento de crescimento também? Você vai lucrar em ambos os cenários ou você tem que se preparar para isso e não está 100% pronto ainda? Manda aí nos comentários que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, aqui embaixo tem um botão de curtir, like, gostei, um coraçãozinho, clica nesse botão. Clicando nesse botão, você vai ajudar a rede social a entregar esse vídeo para mais pessoas, assim a gente consegue ajudar mais gente, tá? E, além disso, você pode compartilhar direto com essas pessoas. Manda em grupos no WhatsApp, manda direto para os seus amigos no WhatsApp. Não deixe essa mensagem morrer aqui, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.